Olá, olá, queridos! Muito bom dia, com muita alegria para todos vocês. O Eterno te abençoe poderosamente, viu? Pois bem, nós estamos destrinchando a história de Jó, né? E estamos nas falas de Eliú. Mas antes de continuar aqui, eu quero muito fazer a você uma pergunta. E aí eu peço assim, por gentileza, que você analise a situação, a pergunta, né? E responda com sinceridade para você mesmo, né? Porque eu entendo que a palavra do Eterno é para trazer essa consciência pra gente. Sabe, da gente parar, analisar em nós aquilo ali, para que, se já aconteceu, a gente ter condição de pedir perdão, desculpas ao Criador, porque agora nós tivemos um entendimento a qual antes não tínhamos. Eu vejo que a palavra do Eterno, ela, para quem quer, claro, e quem, né, busca aquilo do Eterno, ela vem a libertar de cadeias, de correntes, de homens. Por que eu falo correntes de homens? Porque o amor, segundo a palavra do Eterno, por já estarmos nos últimos tempos da igreja na terra, o amor, ele se perdeu, a santidade se perdeu, né? O círculo de oração se perdeu, muita coisa se perdeu. Então, já não tem mais um embasamento, um respeito, uma visão, uma conduta a seguir. Não tem mais. Então, quando a gente pega a Bíblia e a gente vai destrinchar, a gente vai comer aquela palavra, a gente vai remoer, a gente vai pesquisar, mostra que nós queremos a libertação. É o que eu tenho falado aqui, que nós que estamos na igreja, né, temos que voltar a pedir isso, porque antes a libertação, por conta da visão de santidade, do empenho que se tinha acerca do reino de Deus, era para os que estavam se chegando, para os que estavam, né, conhecendo o Criador. Hoje não. Hoje, isso aí o Espírito Santo vai fazer. Mas eu vejo assim que nos tempos de hoje o que falta é a libertação para nós. Então, quando eu leio assim a palavra, quando eu fico pesquisando, quando eu procuro em mim saber se em mim já aconteceu, e eu posso pedir perdão ao Eterno, e eu posso rever, e eu posso ser testemunha viva. Olha, eu agi assim, e eu tive um entendimento pelo Espírito Santo assim, e hoje eu não vivo mais nessa corrente de homens. Quando eu me reporto a correntes de homens, eu quero dizer que existem doutrinas que aprisionam você numa visão, e você, para querer agradar o Criador, naquela visão você faz aquilo, mas que por trás daquele monte, por trás daquele arbusto, há uma liberação para que pessoas façam aquilo que não é. Por exemplo, assim, deixa eu falar mais claro assim, ó. Não pode pintar a unha. A unha é do diabo, a unha vai pro inferno, não pode. Tá bom. Eu não posso, porque eu sou ovelha. Mas quem tá próximo a mim, minha família, um parente, eu finjo que eu não tô vendo, eu passo a mão, eu digo que pode ser um esmalte mais claro.
É essas coisas que eu tô falando, sabe? Eu tô dando o exemplo do esmalte porque eu tô com esmalte que eu posso mostrar pra você. Mas é essas coisas que eu vejo que há uma libertação da parte do Eterno para nossas vidas, para que a gente não fique cativo a doutrinas de homens. Então, aqui no capítulo 34, no versículo 11, Eliú fala assim, ó: ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um que merece. Quando eu cheguei nessa parte aqui, eu achei, assim, que parece que Eliú tava procurando apontar o dedo para Jó, procurando encostar Jó na parede, procurando deixar Jó ciente de que aquilo que ele estava passando, ele tinha que pedir perdão. Aí no versículo 20 ele fala assim, ó: a morte pode vir de repente no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Essa parte também me chamou muito a atenção porque é o que acontece muito hoje em dia. Alguns líderes, né, acaba usando de falta de sabedoria para impor um jugo de medo nas ovelhas. E é por isso que muitas ovelhas estão comendo comida podre, estão comendo comida fora da validade, porque ela está presa a um conceito de morte, a um jugo de morte. Olha, se você não fizer isso, você vai pagar com a vida, Então, aquele amor do ensino só tem quando tem que ser para mim ou para os que eu gosto. Porque a ferradura já é para os demais. Aí aqui no versículo 23 Eliú fala assim, ó: Deus não precisa marcar um dia, né, para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele. Aí eu já fiquei assim meditando comigo. Bom, peraí. Então, me remeteu aqui aquela procura de Jó pelo tribunal de Deus para colocar diante dele diante de Deus o que ele estava passando. É como se a gente pudesse errar bastante, pudesse fazer toda a loucura do mundo agora, porque vamos dar um exemplo, 31 de maio haveria um julgamento. Ou para melhor entender, o dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur é o dia do jejum, né? É o dia em que o Criador acaba que por sentenciar o homem, né? É Deus saindo do seu trono e visitando a terra. Então eu fiquei pensando assim, poxa, mas peraí. Então Eliú, ele não estava tão a par de tudo que os amigos tinham falado até agora, de tudo que outras pessoas tinham dito. Aqui no versículo 31 do capítulo 34, olha: Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai mais pecar? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa de responder e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. Tá vendo aí? O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê
que ele responde como um perverso. Jó é um pecador rebelde na nossa presença zomba de Deus e não para de falar contra ele. Então, assim, pode ser que eu esteja errada e você, por favor, me faça entender. Quando você me encontrar na rua, você fale comigo sobre isso que eu quero saber. Parece que sim, que aqui ele estava também apontando para Jó, apontando o dedo para Jó, julgando Jó. É assim, ó, todos os que nos veem têm algo a falar no seu ângulo de visão, certo? Então, ou seja, sobre o que estou vendo, acho que deveria falar assim. Acho que deveria agir assim. São pontos de vistas. Então, se 10 pessoas estavam ali olhando a situação de Jó, cada uma tinha um ponto a declarar. Aí no capítulo 35, no versículo 3, ou também não podemos perguntar assim: ó Deus, será que não te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu não vou responder a você também e também aos seus amigos. Versículo 16 do 35. Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Por quê? Porque eu que estou sentindo a dor, posso falar como dói, quando dói, em que parte que dói. Eu que estava na madrugada em vida com Deus é que posso falar que eu não aceito essa situação porque eu tenho um Deus que me responde. E que se porventura esse Deus está em silêncio agora, ele agonia a minha alma, porque a minha alma precisa de uma palavra, precisa de uma resposta, e a minha alma não tem essa resposta. A fala de quem, e eu já falei aqui, a fala de quem vê de fora é uma, a fala de quem sente a dor é outra. Aqui no capítulo 36, versículo 27, diz assim: olha, você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Versículo 25. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Então você tá dizendo que eu tô pecando, tá dizendo que eu tô querendo ser mais que Deus. Eu tô errado em buscar o tribunal de Deus, eu tô errado em expor para Deus as minhas queixas. E você que tá aí de fora tá admirado com o que Deus tá fazendo numa forma de punição para mim. Eu tô me sentindo punido e você tá vendo e afirmando que está admirado porque aquilo é que é o certo a se acontecer. Agora, eu não acredito que Jó não tenha deixado de pedir perdão para Deus. Eu não acredito que aqueles sacrifícios que Jó fez não tinha palavras de pedido de perdão. Eu não acredito. Até aqui o que eu entendo, que a lamúria de Jó, que o expor de Jó da sua dor, da sua dificuldade, não era dizendo que não pecou, era procurando aonde foi que ele pecou. Eu pequei na minha mocidade? Eu tô pagando de algo que eu fiz na minha mocidade? Será que foi algo quando eu nasci? Será que foi algo dos meus pais? O que eu fiz? Será que foi algo que eu falei? E isso me faz entender que nessa hora os amigos não estavam perto, Eliú não estava perto e que era muito fácil julgar, porque eu estava procurando, mas você não acredita,
Porque na sua visão, eu não preciso procurar onde é que está o meu erro. Eu tenho que pedir perdão e pagar pelo meu preço porque eu errei. Quando em nem todo caso é isso. É algo pra gente de fato tá ali, ó, indo e voltando, né? Anda pra frente, pergunta pra Deus, ó Deus, e aí, como é que tá? Como é que tá meu passo? Oh, meu Deus, tem misericórdia, foi o que eu fiz. Vou rever meu conceito, eu pisei no pé de alguém, tô andando, pisei no pé. Vou pedir perdão, vou caminhar mais leve, vou tirar essas cadeias que me prendem, vou buscar mais a Ti. Então, até o capítulo 37, que foi onde eu li, eu já tenho assim uma percepção de que Eliú não estava todo o tempo ali. Quando ele chegou ali, ele pegou o bonde andando, muita coisa ele ouviu falar, muita coisa ele viu e tirou suas conclusões. Eu vejo que cada um, ao seu modo, tem dado um chacoalhão em Jó, porque na visão deles, Jó tinha sua vida muito correta para estar passando por tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. Então, para aquilo acontecer, só poderia ser pecado. Para aquilo estar acontecendo, só poderia ser algo grave. Só poderia ser uma sentença, como nós lemos ali, uma sentença de morte, né? Porque aquela chaga era uma chaga mortífera, né? Se a pessoa tivesse realmente estivesse fora. Então, eu quero dizer a você que eu já tive um momento na minha vida em que eu achei que Deus estava sendo injusto comigo, quando uma pessoa chegou perto de mim para desabafar sobre o ponto de vista dela acerca de uma outra pessoa. Eu fiquei calada por muitas vezes, por outras vezes eu cheguei a opinar dizendo, mas é assim, vamos orar, não sei, né? Não entrei na conversa da pessoa para meter o pau. Eu emprestei meu ouvido. E Deus, Ele usou um vaso e falou assim pra mim naquela época, olha, eu fechei. Eu tava só abrindo aqui um parênteses. Eu tinha enviado um currículo para um determinado lugar e tava tudo certo. Eu tinha que ir lá só para levar os documentos agora. Tava tudo certo. Eu não tinha contado para ninguém, porque o que ninguém sabe, o que as pessoas não sabem não estraga. Eu não tinha me distraído nas orações no jejum, mas aconteceu e ninguém sabia. Mas aconteceu que Deus usou um vaso e falou assim, olha, eu fechei a porta para ti. Você não vai entrar nessa porta de emprego porque você se distraiu, você deu ouvidos, né? Emprestou seu ouvido para uma pessoa falar de outra pessoa quando você poderia ter cortado o assunto, quando você poderia ter falado com a pessoa, olha, eu não quero saber dessa pessoa. Então, eu tirei. Nesse momento, eu fiquei muito triste dentro de mim, muito triste. Nossa, mas eu fiquei muito triste. Inclusive, Deus usou essa mesma pessoa minutos depois, uns 20 minutos depois, e falou assim pra mim, olha, Marilene, o Eterno manda dizer que ama muito você. Ele tem um amor muito grande por você. E na minha mente eu respondi pra Deus, eu falei, mas como é, rapaz, que tu tem um amor comigo assim, desse jeito, e eu precisando do emprego, eu tô vivendo aqui de uma pensão de R$400, eu precisando de um trabalho e tu cortou de mim, que amor é esse? Eu disse na minha mente. E eu glorifico a Deus, porque Deus usou de misericórdia comigo, Ele podia ter me destruído ali, ter ceifado minha vida ali, Ele podia ter feito muita coisa ali, né? Mas hoje, né, 2 anos depois, eu compreendo aquelas palavras.
Eu compreendo porque eu quis compreender, eu fui atrás, eu quis saber, eu procurei saber e hoje eu sei que quando o Eterno vem para punir, ele passa, né? Então, eu estaria no meio, porque eu emprestei meu ouvido. Esse tirar o emprego de mim naquela época que eu precisava muito, foi muito doloroso. Então, eu vi assim uma injustiça muito grande comigo, muito grande. Eu fiquei inconformada. Eu não aceitei aquilo ali, não aceitei. Não aceitei. Deus, que injustiça é essa comigo? Que é que eu tô fazendo? Eu não falei nada, eu não fiz nada, só porque eu ouvi o que a pessoa tava falando, o que foi? Tá vendo? Então, muitas vezes, nós vamos nos sentir injustiçados. Quando, ao nosso ponto de vista, não houve da parte de Deus para nós um livramento, não houve uma porta aberta, não houve uma situação ao nosso favor. Mas, diante da palavra do Eterno, diante do destrinchar dos capítulos de Jó, em que Deus se mostra em silêncio e fica só observando tudo o que está acontecendo, ele vê o ponto de vista das pessoas, o ponto de vista de Jó, o ponto de vista da fala das pessoas e o ponto de vista das falas de Jó. Deus observa e eu creio muito que mais pra frente a gente vai ver Deus se pôr na situação a falar, a fazer algo. Por hora, nós chegamos aqui ao capítulo 37 do livro de Jó e eu quero pedir a você encarecidamente que você não desista da fé, não desista de Deus. Quando te faltar força, busca sem força mesmo. Porque por muitas vezes eu estive sem força, estive com dificuldade até para orar. Já teve dias de eu estar tão amargurada que eu orei deitada, pedindo: meu Deus, renova as minhas forças, meu Deus, me ajuda, meu Deus, que situação é essa, meu Deus, tem misericórdia. E as coisas não deixaram de acontecer porque eu clamei a Deus. Eu também vivo hoje um silêncio de Deus em algumas coisas que eu tenho pedido. E Deus tem acalentado a minha alma. Ai, Deus é grande, né? Deus tem acalentado a minha alma, falando comigo através de sonhos, coisas que só eu e Ele sabe, só eu e Ele tem passado, coisas particulares que você também vai viver ou está vivendo. Eu vejo que o Eterno, ainda nesse silêncio, ainda nessa situação, não tem me desamparado. Tem apertado daqui, tem apertado dali. Daqui a pouco o Eterno manda uma provisão aqui, daqui a pouco o Eterno manda uma situação ali. E as coisas vai entrando no eixo e a glória vai subindo.